O Campeonato Brasileiro de 1987 rende grandes discussões até hoje. Dois grandes clubes do nosso futebol, Flamengo e Sport, alegam ser campeões dessa edição do torneio. O FC Gol de Placa hoje vai trazer alguns dados e alguns acontecimentos dessa edição do campeonato e também trazer a nossa opinião a respeito do tema. Fala time, começando aí mais um vídeo do canal FC Gol de Placa na quarentena para vocês, falando desse tema aí que é pra lá de polêmico. Eu sou o João e já peço aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e fique ligado aí no vídeo. Bom, antes de dar aí a minha opinião sobre o que realmente aconteceu em 87, vamos trabalhar aí com os fatos, com os dados que todo mundo sabe que é concreto e que aconteceu. 2020, o campeão brasileiro de 87 reconhecido pela CBF é o Sport. Isso é o fato reconhecido pela CBF. Mas a gente sabe que a coisa não é tão simples assim e que essa história é muito maior do que isso. Então vamos voltar lá em 1987 para trazer o que aconteceu naquele ano. No início do ano, a CBF anunciou que não ia fazer o Campeonato Brasileiro de Clubes, que acontecia todo ano porque não tinha verba para fazer esse campeonato acontecer. Então, 13 clubes brasileiros se reuniram para poder fazer o que eles chamaram de Copa União, que seria o Campeonato Brasileiro daquele ano. Conversaram com a Globo, fizeram todos os acordos por conta própria e o campeonato foi para frente. Tudo indicava que o campeonato ia ser um sucesso, audiência, tudo. Tava todo mundo se falando muito da Copa União e tal, e dando muita moral para esse campeonato. Então a CBF ficou ali meio com aquela dorzinha de cotovelo, aquela coisa nova, eu podia estar organizando o campeonato, eles estão tomando meu lugar e tal, e anunciou 3 dias antes, acho que foi 3 dias, não tenho certeza, que faria um campeonato brasileiro, e que esse campeonato brasileiro, aí, para não ser injusto com os times da Copa União, seria um grupo, como se a Copa União fosse um grupo e o campeonato brasileiro fosse outro, e o campeão e o vice-campeão de cada um desses dois grupos se enfrentariam no quadrangular final depois. Então vamos começar aí trazendo alguns argumentos a favor do esporte nessa discussão. A primeira questão, e talvez a mais importante de todas, é: por mais que a Copa União fosse um grande campeonato, muito valorizado pela mídia e tal, com vários times bons, era um campeonato muito excludente. O brasileiro, para quem não sabe, na década de 80, era um campeonato caracterizado por abranger muitos times, porque a classificação para jogar o brasileiro era pelo desempenho no campeonato estadual. Então, todos os times tinham oportunidade de jogar o brasileiro, não tinha essa coisa muito de divisão, Série A, B, C, D e tal. E times como o Sport, como o Guarani, que foi vice-campeão do Sport naquele ano, que era um timaço, o Guarani era fortíssimo, não tinham a opção de jogar a Copa União e não tinham a chance de ser campeão brasileiro, se você contar que a Copa União valia como título brasileiro, entendeu? Então, o Sport e esses times que jogaram esse grupo que o Sport jogou do Campeonato Brasileiro daquele ano consideram isso uma injustiça. Além de que, o outro ponto aí importante para o Sport nessa discussão é: quem não aceitou jogar o quadrangular foi o Flamengo. Por mais que o Flamengo tivesse vários motivos que eu vou estar trazendo aqui daqui a pouco para vocês, a culpa dessa bagunça toda é da CBF. O Sport, o time Sport Clube Recife, não tem nada a ver com isso. Então, na hora da discussão, o Sport estava ali disposto a jogar o que a CBF, que, querendo ou não, é a entidade máxima do futebol brasileiro, propôs para jogar. Então, essa é a defesa do Sport, tirando ali o dele da reta. Ele estava lá, ele ia jogar e ele ia tentar brigar para ser o campeão brasileiro daquele ano. Agora trazer aí os pontos que são favoráveis ao Flamengo na discussão. Quem defende que o Flamengo é o campeão brasileiro de 87, coloca o seguinte: primeira coisa, a Copa União era excludente? Era, beleza. Mas a CBF não se dispôs a organizar um campeonato naquele ano. Então os times que organizaram a Copa União, eles organizaram da conta própria deles, correndo atrás de tudo, e eles não têm obrigação nenhuma de incluir ninguém. É igual se for pensar: eu vou abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa, eu mais 2 amigos. Eu tenho a obrigação de chamar o meu terceiro amigo? Não, a empresa é minha, eu faço o que eu quiser e não interessa. Era o que ficou proposto a ser feito ali, era isso. Os clubes que se disporam foram lá, organizaram, e infelizmente outros clubes ficaram de fora. Ninguém tem obrigação, por mais que seja injusto, seja chato não ter outros times, ninguém tem obrigação de incluir ninguém no campeonato. Além disso,
outra coisa aí que eles colocam na defesa do Flamengo é o seguinte: querendo ou não, todo mundo sabe, a CBF criou esse campeonato pelo interesse que ela teve na Copa União, que ia ser um sucesso e tal. A Copa União iria ser, sim, a edição do Campeonato Brasileiro de 87, ia ser a Copa União. E quando ela colocou esse quadrangular, o Flamengo não aceitou, porque o Flamengo achou uma injustiça com o título que ele conquistou da Copa União. E querendo ou não, por mais que tivesse fortes times, sim, equipes fortes no outro grupo, no outro módulo, era um módulo muito mais fraco do que era a Copa União. A Copa União tinha, sim, os times mais fortes do Brasil. E a prova de que não é só, o Flamengo foi campeão, então o Flamengo não vai querer jogar, porque ele não vai querer perder o título dele, vai guardar aqui, não vai estar com medo de jogar com o Sport, não era. Tanto é que o Inter, que foi vice-campeão do Flamengo, teria a oportunidade de jogar esse quadrangular e podia ganhar, por que não? Então, se o Inter ganha o quadrangular, o Inter seria o campeão brasileiro de 87. E mesmo assim, o Inter recusou jogar esse quadrangular porque achou uma injustiça, assim como vários times, inclusive quase todos os times que jogaram a Copa União. Provavelmente o seu time também defende que o campeão brasileiro de 87 é o Flamengo, e foi uma injustiça muito grande a decisão desse quadrangular. O único time que não assinou embaixo, que assinou embaixo, na verdade, da realização do quadrangular dentre os que estavam no grupo que fez a Copa União, foi o Vasco, com o Eurico Miranda. Muitos dizem ali, o Eurico, na verdade, diz que é porque ele achou justo que todos os times pudessem disputar e tal, mas muitos dizem, e o que é quase um fato concreto, é que o Eurico é vascaíno doente, e lógico que ele queria ver ali uma oportunidade do Flamengo perder um título brasileiro ali que, em teoria, estava concretizado como título. E uma curiosidade que eu acho muito interessante ressaltar aqui, já que o nosso canal, né, é muito voltado para o público mineiro, para a galera de Minas Gerais e tal, é que essa Copa União que o Flamengo venceu, que era o Campeonato Brasileiro ali de 87, ela teve 2 turnos e cada turno tinha 2 grupos. O Galo venceu o primeiro e o segundo turno no seu grupo de forma invicta, e o Cruzeiro venceu o segundo turno no seu grupo. O Flamengo só se classificou para a semifinal porque no segundo turno foi vice do Galo, e como o Galo já tinha vencido o outro, eles criaram ali uma regra para poder colocar essa semifinal, que foi Galo e Flamengo, em 2 jogos muito disputados. O Flamengo eliminou o Galo e o Inter eliminou o Cruzeiro, e os dois fizeram a final aí da Copa União. Bom, então agora aqui para finalizar, vou estar trazendo a minha opinião, né, desse tema muito polêmico. Eu acho o seguinte, como eu já falei dos argumentos dos dois lados, a gente vê que tanto o Flamengo quanto o Sport têm argumentos muito pertinentes para defender que o título é seu, e um argumento não pode quebrar o outro. Por que isso acontece? Porque quem fez a lambança inteira, quem fez a merda toda, foi a CBF. Então, ao meu ver, a culpa é única e exclusivamente da nossa entidade máxima do futebol para essa confusão inteira acontecer. Então, na minha opinião, por mais que não seja o ideal, não é a coisa legal e tal, mas deveria sim ser dividido o título brasileiro de 87. Flamengo é campeão brasileiro e o Sport também é campeão brasileiro de 87. Mas não pode dividir título brasileiro. Lógico que pode, vários títulos já foram divididos, e tanto o Flamengo quanto o Sport não tem culpa nenhuma do que aconteceu. O Flamengo jogou o que tinha sido acordado, foi campeão do que foi acordado, do campeonato que, querendo ou não, era o campeonato mais forte daquele ano. E o Sport jogou o que foi proposto a jogar. Falou, vai ter o Campeonato Brasileiro, você vai jogar, depois se ganhar, você vai pro quadrangular. Ele falou, beleza, eu vou jogar o quadrangular e tal. Não aconteceu, porque o Flamengo se recusou a jogar o quadrangular, mas o Sport estava lá. O Sport não deixou de fazer a parte dele. Se acontecesse o quadrangular, o Sport sim teria a chance de ser o campeão brasileiro de 87. Então, eu acho que a lambança a briga não deveria ser Flamengo e Sport. Eu acho que a briga é com a CBF. Quem fez a confusão toda foi a CBF. Então, ao meu ver, na minha opinião, 87 sim deveria ter Flamengo e Sport como campeões, e o Flamengo então sendo o heptacampeão brasileiro, né, com o título que conquistou em 2019, e o Sport com o título de 87 também. Bom, então o vídeo vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Nessa quarentena agora nós vamos tentar nos propor a trazer vídeos mais resumidos, mais objetivos, falando ali de assuntos pontuais, que eu acho que é uma maneira muito bacana de trazer vídeo, que eu acho que vocês vão gostar muito. Mas deixa aí sua opinião, se você gostou, se você concorda ou discorda comigo, e também opinião de assuntos, de temas polêmicos, temas legais que envolvem futebol, para a gente poder estar trazendo aí de vídeo nessa quarentena, que nós estamos aqui em casa, presos, né?
e é muito bom até para poder estar trazendo mais vídeos, produzindo mais conteúdo para vocês. Então não esquece aí de deixar o like, se inscrever, ativa o sininho e falou!